O Senhor me mostrou demônios sobre a terra e sobre a água. Esses demônios da região inferior da terra, agora aparecem nas telas e são personagens que assistimos em filmes, em desenhos animados e em videogames. A Bíblia diz em Êxodo 20, 4-5, que você não deve fazer para você nenhuma imagem de escultura ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no céu acima, ou que está na terra abaixo, ou que está na água sobre a terra. Não te prostrarás diante deles nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Esta é a palavra do Senhor dada aos filhos de Israel, a qual pregaremos neste momento sem remover ou adicionar, porque a palavra do Senhor é completa. O Senhor revelou-se a mim para que seu povo possa estar preparado para assistir às bodas do Cordeiro. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu me coloco em suas mãos para dar esta palavra. Glória a Deus que visita a maldade dos pais em seus filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o odeiam. Bem-vindo, irmão e irmã. Um dia, eu estava participando de uma reunião evangélica com um irmão que estava pregando. Ele disse à congregação: vim para a América Central e o México, porque quero reivindicar toda esta terra que o diabo conquistou. E quero reivindicar a terra da América Central, pois o diabo invadiu e conquistou nossa terra por meio da TVI e mídia. O inimigo invadiu nossas nações com seus programas de televisão. Ele apareceu com suas novelas. Ele invadiu nossas nações e as encheu de corrupção. Ele invadiu o país conquistando as crianças graças aos desenhos e animações demoníacos para nossos filhos. E nossos jovens estão contaminados com seu programa demoníaco e tecnologia. Nossos jovens não estão mais limpos e inocentes. A palavra é profética quando diz que ele visitou o mal, porque o mandamento do Senhor proíbe a construção e a criação de ídolos, a ordem do Senhor proibindo a representação da imagem das coisas do céu, sobre a terra e sobre o mar não é apenas para as crianças de Israel, mas também para as gerações futuras. O Senhor profetizou em Êxodo 20, 4-5, pois o Senhor sabia que, por meio da criação de imagens das coisas de debaixo do mar, as coisas de debaixo da terra e do céu viriam à corrupção. O Senhor sabia que por meio das imagens de ídolos e falsos deuses em animação, videogames e filmes, seus filhos seriam contaminados e maculados. Eles serão removidos de sua presença, graças à representação do mundo invisível e dos demônios representados em personagens em seus videogames e filmes. A presença de Deus está sendo removida dos filhos de Deus, quando eles são apegados a imagens de ídolos e representações de coisas do mundo invisível. E por causa do que é projetado em cena e cinemas, os filhos de Deus estão perdendo a presença de Deus. O Senhor disse: você não deve fazer para si mesmo um ídolo de qualquer tipo, ou uma imagem de nada nos céus acima, uma imagem de nada da terra abaixo ou das águas sobre a terra. Irmão e irmã, o Senhor é contra homens que representam coisas de cima, coisas debaixo da terra e debaixo do mar. O Senhor sabia que através da televisão, o mal seria projetado na tela para o mundo venerar e adorar. Meu irmão, este versículo da Bíblia transcende gerações. Quando o Senhor deu esse mandamento sobre a construção e fabricação de imagens há milhares de anos atrás, a televisão não existia, o YouTube não estava presente e não havia telas de televisão. Todos nós pensamos que o Senhor estava falando sobre a idolatria em termos de fazer e esculpir estátuas e imagens de madeira, ou representação em termos de pedra talhada. Irmão, medite neste versículo bíblico, porque os filhos de Deus agora estão contaminados e infestados no fim dos tempos por representações de coisas do céu, coisas do submundo e coisas do reino submarino. Na quinta-feira, antes de partirmos para a campanha na cidade do México, estávamos na presença de Deus orando. Sempre que o buscarmos, o Senhor falará. O Senhor envia suas palavras porque as pessoas precisam sair do sistema deste mundo. O Senhor então me deu uma visão, um dia antes do culto de quinta-feira à tarde quando estávamos orando aqui. Conforme esta visão passou diante dos meus olhos, comecei a ver desenhos animados na visão. Inicialmente vi o Papa Léguas, depois vi o demônio da Tasmânia. Vi muitos desenhos animados que são exibidos para crianças na televisão. Nessa visão, esses personagens de desenhos animados estavam vivos. Eles não eram apenas personagens animados, eles eram seres vivos. Eu vi que eles ficaram vivos e se transformaram em verdadeiros demônios. Irmão, sempre achamos que esses desenhos animados são feitos através de desenhos. Achamos que os artistas imaginam e desenham esses desenhos que são então animados. Ainda assim, nesta visão, vi que esses personagens animados estavam vivos. Eles não são apenas a imaginação dos homens. Eles não eram mais desenhos animados. Eles foram transfigurados em demônios. Portanto,
Por trás de cada personagem animado que as crianças estão assistindo existe uma influência demoníaca. Eu pude ver que aqueles desenhos não eram simples desenhos, eles eram demônios. Depois de ver os desenhos que se tornaram demônios, vi uma cena de um filme. Não me lembro do título do filme. Não sei qual é o nome do ator de Hollywood que estava atuando. Ele é um ator popular na televisão e na internet. Nessa visão, havia uma cena de filme de atores masculinos e femininos. Mas algo terrível aconteceu quando observei o rosto desse ator. Eu vi o rosto desse ator começar a derreter e sua pele estava se retraindo. Eu vi outro rosto se tornando visível. Foi um rosto demoníaco que foi revelado e substituiu seu rosto humano. Eu vi que dentro dele começou a surgir uma imagem terrível. E era um rosto assustador. Era um demônio. Pude ver que demônios viviam dentro dos atores e atrizes. Testemunhei nesta visão a transfiguração desse ator de Hollywood em um demônio. Obviamente, quando as pessoas assistem aos filmes, elas apenas assistem às imagens e apreciam as cenas, mas eu estava vendo o que havia dentro deles. Eu assisti pedaços de pele caindo do rosto desse ator de Hollywood, e começou a emergir o rosto de um demônio escuro. Era um demônio, pois dentro desses atores que trabalham em Hollywood, há demônios os possuindo. Eu disse, meu Deus, primeiro você me mostrou personagens de desenhos animados, e agora você está me mostrando demônios habitando em atores de Hollywood. Comecei a perguntar ao Senhor sobre esta visão. Eu ouvi a voz de Deus me instruindo a ler Êxodo 20, 4-5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E eu disse, Senhor, mas o que esse texto tem a ver com desenhos animados e filmes modernos? Qual é a relação entre este versículo da Bíblia e esses filmes e imagens de desenhos animados? Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, o diabo está acusando os filhos de Deus neste tempo do fim, que estão assistindo e se expondo a imagens de desenhos animados e videogames. O diabo sabe como acusar meu povo na presença de Deus. O Espírito Santo me disse, os filhos de Deus violaram a lei, eles estão idolatrando personagens de filmes, crianças estão idolatrando personagens de desenhos animados e personagens de videogames. O diabo está acusando o povo de Deus de adorar ídolos que são seus personagens favoritos de filmes, personagens de desenhos animados e personagens de videogames. Esses personagens se tornaram ídolos. Há um exagero sobre esses super-heróis que são venerados pelas massas. Ainda assim, eu disse em minha palavra, vocês não farão nenhuma imagem de qualquer semelhança entre o que está no céu, nem o que está embaixo da terra e o que está embaixo do mar. Mas o meu povo não está entendendo que filmes e desenhos animados, até mesmo os super-heróis que eles veem na tela foram criados a partir de coisas abaixo da terra no submundo. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe que o que vem em desenhos, vídeos e filmes foram criados a partir de coisas que existem abaixo da terra. Esses desenhos animados e personagens de filmes não começaram na tela. Esses personagens existem e operam no submundo, no reino do inferno. Personagens de desenhos animados e filmes são demônios que existem abaixo da terra. Os espíritos imundos debaixo da terra estão morando nos corpos das pessoas que estão fazendo a produção dessas imagens. Eles possuíram e residiram em homens e mulheres que trabalham em Hollywood. O Espírito do Senhor revelou que esses espíritos imundos emergiram das partes mais profundas da terra, e estão aqui na terra para produzir essas imagens e fazer as pessoas picarem. Muitos jovens me perguntam se é ruim ir ao cinema hoje. Posso dizer sem dúvida que ir ao cinema faz mal aos filhos de Deus. Eu vi a transfiguração desse ator. Eu vi que os atores eram manipulados por demônios que viviam dentro deles. Eles não são bem-sucedidos por causa de seu talento, mas porque são habitados e possuídos por demônios. Filmes e desenhos animados dão vida aos personagens que são espíritos imundos. Esses demônios são aqueles que dão as histórias, o conteúdo e a inspiração aos diretores. Eles fornecem o conteúdo de desenhos animados, filmes e videogames. Irmão, personagens animados e super-heróis são demônios. Eles são espíritos imundos sobre a terra e sobre o mar. Existem muitos demônios terríveis no mundo dos mortos e no mundo da água. Mas agora eles estão na superfície da terra graças aos desenhos, jogos e filmes. E o povo de Deus os observa. E eles estão até mesmo venerando esses espíritos imundos. Existem cristãos que são fãs de super-heróis e adoram espíritos debaixo da terra. Muitos jovens depois de assistir ao culto na igreja vão ao cinema, e muitas pessoas compram, alugam ou baixam filmes para assistir.
Muitos jovens e crianças imitam na vida real o que viu na televisão, e seu destino é o lago de fogo. Não se engane, você não será levado no arrebatamento quando estiver preso a imagens de TV, que são representações de ídolos construídos a partir de coisas sobre a terra e sobre o mar. Queridos irmãos, esses personagens de filmes, desenhos animados e jogos são espíritos imundos do mundo marinho e do submundo. Eles são demônios que são adorados pela humanidade no tempo do fim sob a bandeira de heróis de quadrinhos e personagens de filmes. Muitas crianças são expostas a demônios por meio de personagens animados. Quando a trombeta soar, o Espírito de Deus não será mais encontrado naqueles dias. As pessoas perceberão que foram deixadas para trás e rejeitadas de serem arrebatadas no arrebatamento, porque foram contaminadas por assistirem a desenhos e filmes por horas em vez de lerem a palavra de Deus e orarem. Até as crianças serão deixadas para trás, pois os pais deram permissão para assistirem TV sem cuidarem delas. Eles não deveriam tê-los deixado na frente da televisão por horas. E também há aqueles jovens e aquelas crianças que passam horas nos videogames. Eles passam horas jogando esses jogos de combate nesses jogos de massacre. Essas imagens 3D em jogos foram inventadas pelos mesmos demônios e já estão na Terra poluindo o povo de Deus. Pois milhões do povo de Deus participam e jogam esses jogos demoníacos e fazem as obras dos demônios. O conteúdo desses jogos não é criado por seres humanos. Esses personagens e jogos são verdadeiros demônios que habitam dentro dos atores e são retratados em desenhos e filmes. Eles não são coisas da terra, eles são coisas do submundo. Essas coisas vêm do reino inferior sobre a terra. Demônios debaixo da terra foram colocados em formato de imagem, para que o povo de Deus perca a presença de Deus e entre em cadeia e escravidão. Como resultado, quando os filhos de Deus vêm à igreja, eles não têm liberdade. Quando as crianças estão assistindo a desenhos animados e quando vêm para a igreja, elas não terão paz, ficarão incomodadas e chorarão porque não sentem o prazer e o conforto na presença de Deus. Eles não se sentem à vontade, eles não têm paz na presença de Deus, porque os demônios os intoxicaram por meio de imagens. Essas imagens transmitem depressão, ansiedade e alteram a personalidade do espectador. As imagens que estão nos videogames têm um conteúdo assustador, e ficam no espírito dos jovens. O Senhor diz que as crianças estão perdendo a alma porque esses personagens são demônios. Quando ouvi isso, comecei a chorar. Eu disse: Senhor, é terrível. O que estou vendo é terrível. Deus revelou que seu povo está contaminado por demônios através do que viu nas imagens. Eu disse: Senhor, nós pecamos. O povo de Deus pecou. A palavra de Deus nos julgará. Um dia estaremos no tribunal de Cristo. Veremos que lemos esta mensagem de que o que assistíamos na televisão, em nossos tablets, em nossos telefones celulares, eram demônios. Se não confessarmos nossos pecados e não nos afastarmos deles em arrependimento, seremos julgados por nossa obstinação e teimosia. Quem tem o hábito e acha que o cinema ainda não é ruim, quero te dizer para fugir para salvar a vida. Eu quero dizer a você para se arrepender de seus pecados. Pare de fazer isso. Eu quero dizer a você para parar de assistir filmes. Pare de ver tudo que está poluindo você. Eu quero dizer para você deixar a diversão. Afaste-se da diversão. É uma abominação diante da presença de Deus. Desenhos animados estão poluindo nossos espíritos e nos arrastando para longe do Deus Todo-Poderoso.